Cadê o brilho dos seus olhos? Como você quer ser reconhecido? Seja muito bem-vindo ao podcast Olhar Visionário. Você está com Patrícia Dias e o objetivo aqui é aumentar a nossa conexão interpessoal, fortalecendo as habilidades emocionais e intelectuais e minimizar as dificuldades no trabalho, despertando o destaque profissional e prosperando a cada dia. Agora, com conteúdo e ferramentas dado em mentoria e consultoria para você de forma simples e leve. Eu gosto sempre de abrir com essa pergunta: cadê o brilho dos seus olhos? Como você quer ser reconhecido? Porque ao longo dos meus 28 anos de carreira profissional, uma das coisas que eu vejo muito, e inclusive agora na qualidade de consultora e mentora das empresas, falta muito brilho nos olhos, sabe? Quando eu falo do brilho nos olhos, eu falo aquilo que te ilumina, que faz você caminhar mais confiante. Imagina você agora, nesse momento, em uma estrada extremamente escura. Pensa, você não consegue enxergar nada. Você está dentro de um carro com todas as lanternas desligadas. Agora, imagina você avançando no meio de uma estrada escura. Cara, não dá. Você pode até ir, mas sem segurança, porque o medo de bater o carro, de cair numa ribanceira é muito grande. Como é que você vai arriscar? Você não conhece muito bem essa estrada. Você tem uma base de como ela é. E ainda que você conhecesse, é muito ruim. O que eu quero dizer se você não acender essa lanterna, você não caminha, ou você está limitado ou travado. Limitado é quando você está ali taxiando, sabe? Para quem nunca andou de avião, por exemplo, ele, antes dele decolar ainda com as pessoas dentro da aeronave, ele fica ali taxiando, né? Esperando o momento de alguém falar, ó, agora vai, voa, sobe. Então, quando eu falo do brilho nos olhos, é quando você tá apaixonado. Você pensa, vamos lá. Caraca, é verdade, quando eu tô apaixonado, tudo é lindo, tudo é fantástico, né? Porra, Patrícia, mas não dá pra estar apaixonado todo dia. Concordo, mas o que eu quero que você entenda agora é desse brilho que eu estou falando. É claro que por mais animado que nós possamos estar, é meio difícil manter todo dia aquela vibe alta. Sempre vai ter um dia que você vai estar ali mais para baixo. Acontece que quando a gente desenvolve a conexão interpessoal, quando a gente fortalece as habilidades emocionais, o tempo que você fica na baixa, ela é muito menor. E eu falo para vocês por experiência e resultado do meu time de mentorados. É assim, você busca o conhecimento e lógico, é como você quando... Eu vou dar um exemplo claro aqui. Quando você se forma na faculdade, para quem é formado, sabe exatamente como é. Você aprende todos aqueles conteúdos lindos e na hora que você chega dentro das empresas para aplicar, não consegue. Por quê? Porque, Patrícia, falta processo. Legal. Chega um dado momento da maturidade da empresa que ela vai lá e aplica o processo para facilitar a vida de todos. O que acontece? Muitas vezes o processo não roda. Principalmente quando você tá na empresa ao longo do tempo, acostumado a trabalhar daquela forma e a forma abruptamente muda e você trava. E quantas empresas não têm hoje grandes, excelentes ferramentas, grandes processos, mas não roda porque tem dificuldade de fazer as pessoas entenderem isso. Então, é disso que eu falo. Aí chega você todo animado, todo feliz dentro dessa empresa, fala, agora tudo que eu aprendi eu vou aplicar, mas não consegue. Por quê? Porque vai esbarrar onde? Com as pessoas, no relacionamento interpessoal, entende? Só que aí o que acontece? Você tenta um dia, tenta 2, tenta 3, tenta 4, e aí você passa a ficar desanimado, tudo que você tá fazendo não vai, as coisas não andam, você tem altas ideias, você tá todo animado, e de repente você fala, cara, não deu, não dá, eu não consigo mais avançar. A empresa não reconhece o que eu falo, não reconhece o que eu faço, não entende o que está sendo aplicado, não é dado, sei lá, um retorno, né? Que algumas empresas chamam de feedback. A comunicação é péssima e como é que eu faço? E é aí que nesse momento a gente começa a perder o brilho nos olhos, a gente começa a perder por N fatores. Se eu ficar aqui, esse podcast acho que daria
3 horas e olhe lá. Muitas coisas fazem você perder o brilho dos olhos na área do trabalho, ok? Não é só a falta de processos, os problemas interpessoais com as pessoas, mas são com a inveja, com aquele que quer te prejudicar. Inveja, quando a gente fala, eu vou trazer um tema bem interessante sobre inveja em relação ao trabalho, mas aqui, de maneira muito rápida, quando a gente fala do prejudicar, é que assim, o invejoso, ele na verdade, ele só começa a encher o saco quando ele te prejudica, né? Quando o principal foco dele é você. Então, tudo que você faz incomoda e o cara fica o tempo... Ele não desenvolve, ele não trabalha, ele não dá resultado, ele não faz nada. Ele fica o tempo inteiro da vida dele apenas enchendo o seu saco, tentando te derrubar o tempo inteiro. Isso tem um lado legal, significa que o que você está fazendo tá andando, tá caminhando. Mas entende? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que eu quero trazer aqui é a ideia do quanto, né? Várias coisas fazem nós perdermos o brilho dos olhos, tá? E eu vou te dizer o seguinte, até para aqueles que vivem 125% só para a empresa, também às vezes não significa que está com brilho nos olhos. Ele, de certa forma, gosta do que faz, está envolvido naquilo, mas talvez para fugir de outras coisas. Então, olha quantos temas importantes e interessantes nós temos aqui para tratar ao longo do dia em relação a tudo que é feito e o como nós podemos, dentro do nosso universo, melhorar esses pontos. O que é importante a gente entender aqui, quando eu falo do brilho dos olhos, é que minimamente nós precisamos estar com esta lanterna acesa. Caso contrário, ninguém te vê e você também não tem clareza do caminho. Eu vou dar um outro exemplo em relação a isso. Imagina você no meio de uma mata fazendo uma trilha à noite. Cara, é um breu. É tão breu quanto uma estrada. E aí o que acontece? Você tá com uma lanterna apagada na mão, não acende e não dá o próximo passo. Aí você pensa, cara, peraí, eu tô com a lanterna, eu vou acender. Aí você acende, aí você ali entre 100 e 200 metros, você já começa a ter uma clareza, já começa a dar o próximo passo. E assim você vai seguindo, tá certo? Muito bem, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda que você esteja andando na estrada, ainda que você esteja dentro da mata, para você ser visto e para você poder ver e enxergar, você precisa estar iluminado. Você precisa acender, expandir essa luz para que você ande. É claro que pensar que uma lanterna vai iluminar uma estrada inteira é ilusão, mas para isso você precisa caminhar e conforme você vai caminhando, você vai enxergando, claro, com a lanterna acesa e as coisas vão ficando mais claras para você. Esse é o ideal e o real motivo desse podcast existir. Ao longo dos meus 28 anos de carreira, o que eu mais vejo são talentos apagados. O que eu mais vejo são pessoas extraordinárias com medo, apavorado, doentes. Tá entendendo? Então, é esse o convite que eu faço para você, para que você beba dessa fonte, para que você esteja aqui conectado, para que você venha todos os dias se fortalecer com dicas, ideias, sacadas que possa contribuir positivamente para a tua vida, fazendo com que você realmente possa prosperar em todas as áreas da sua vida. E afinal de contas, por que eu falo tanto do trabalho? Porque é dele que a gente vive. Nós precisamos do trabalho para florescer. Ah, Patrícia, mas eu acho que a gente tem outras áreas para florescer espiritualmente, emocionalmente, claro, mas acontece que você pode estar muito bem em todas as áreas, fica desempregado, fica sem dinheiro, com cobrança batendo na sua porta. Isso desengaja, isso desanima, isso deixa qualquer um arrasado. A casa que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Quando a falta do dinheiro é grande, cara, não dá, é impossível, você não tem cabeça. Então, o dinheiro, ele proporciona, o trabalho, ele proporciona muitas coisas que você deseja ser e fazer, que você possa
crescer a cada dia, dando um passo de cada vez, porque não existe a gente querer fazer tudo de uma única vez. E é exatamente por isso que esse podcast nasceu, para que todos os dias a gente possa desenvolver uma habilidade maior, emocional, para que a gente consiga enfrentar minimamente as dificuldades no trabalho, em todas as áreas da nossa vida, fazendo com que realmente a gente possa ser mais feliz e trabalhar no mesmo lugar. Seja você um aspirante empreendedor, seja você um aspirante colaborador, o importante é como você está sendo reconhecido para você mesmo. E é esse o intuito aqui. Vamos seguir esse jogo? Vamos acender essa lanterna e caminhar todos os dias por a cada 100 metros, 200 metros, ou seja, dando passos diários? Então vamos embora. Eu quero agradecer você ter ficado até aqui. Para quem está assistindo através do YouTube, por favor, ajude esse canal a crescer, compartilhando com pessoas que você conheça, que possa ter algumas dificuldades emocionais, intelectuais, que queira dar o próximo passo, subir para o próximo nível. E eu te espero do lado de lá, juntos, caminhando fortes e tendo resultados incríveis, porque nós merecemos. Um fortíssimo abraço e eu espero você.